Olá, eu sou Delano Motê, diretor assistente do Instituto Salto Quântico, sou salto quantista há 18 anos e componho o núcleo central da instituição em Aracaju há 13 anos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar. Damos as boas-vindas à plateia aqui presente no Yacht Club em Aracaju, Sergipe, aos grupos reunidos nos núcleos de nossa organização no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá, ao público da internet que acompanha ao vivo esta transmissão e as pessoas que venham a assistir ao programa de TV Salto Quântico, editado com base nesta palestra, que atualmente é transmitido pela TV APRP, canais 2 e 6, Aracaju, Sergipe, pelo satélite Brasilsat Digital, que cobre praticamente toda a América Latina, pelos canais 23 e 77, respectivamente, de Danbury e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. E um aviso importante ao público de Aracaju. No próximo domingo, dia 24 de novembro, esta palestra acontecerá novamente aqui no Yacht Club de Aracaju, no horário habitual das 19 horas. Muito obrigado e uma excelente palestra a todos e a todas. Boa noite a todas e todos. Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, o grande anjo Gabriel que visitou Maria, fazendo-a grávida de Nosso Senhor Jesus, os grandes anjos, os santos de Deus, as santas de Deus, nossos guias espirituais, protetores familiares, todas e todos seres do bem, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa Assembleia de Irmãs e Irmãos em Ideal, não só presencialmente aqui em nosso núcleo central Aracaju, mas, como acabou de dizer, em todos os pontos onde haja núcleos da nossa organização Movimento, mas também aquelas e aqueles que em casa ou em qualquer situação de trânsito nos acompanhem à distância, no espaço e no tempo. Assim seja. Podem acender as luzes. Hoje é um dia diferente, como todo mundo está sabendo, né? Mas eu queria historiar alguma coisa. Há 1 ano e meio, desde julho de 2018, Eugênia Aspásia começou a dizer que precisávamos nos abrir à felicidade. E aí então insistiu em que eu entrasse em contato com um certo rapaz do Rio de Janeiro. E fui entrando em contato, mas eu dizendo, eu tenho a impressão que não é correto, não é apropriado. Ela insistiu, traga. Vamos fazer o seguinte, porque eu estava em crise em casamento com Wagner há 2 anos. Somos casados há 10 anos, eu e Wagner. E durante os 2 últimos anos estávamos numa crise muito forte. Então vamos recomeçar. Pois é, então, comecei a entrar em contato com esse rapaz Wagner, sabendo, etc. E ela pediu que, para que eu recebesse em casa e começasse essa fase nova, eu anunciasse publicamente a troca de alianças no dia 6 de agosto. Aí eu pedi a ela, mas não dá para ser uma data diferente não, logo 6 de agosto, a data da bomba de Hiroshima. Assim, é meio estranho, né? A bomba é um momento histórico grave, né? Da humanidade, né? Em vários sentidos, política, não só política e socialmente, mas em termos culturais, espirituais. Dá para ser essa data mesma? É uma bomba, está certo, uma bomba do bem, né? E ela disse também que nessa experiência estava sendo convidado a trazer uma exemplificação pública que outra pessoa tinha sido designada a realizar e declinou do convite da espiritualidade. Eu não sei quem é essa pessoa, graças a Deus. Alguém foi convidado a fazer um trabalho de exemplificação difícil e não quis fazer. Eu achei estranho, mas eu já fiz um casamento igualitário antes, 2 vezes, em 2009, a parte social e pública, espiritual,
porque não existia casamento civil, igualitário no Brasil, na legislação pátria não existia isso, em 2009. Em 2013, na mesma data, nós fizemos, celebrando mesmo, com festa e tudo, uma coisa bem convencional, com a juíza presente, etc., aquela coisa toda. Mas, tudo bem, o divórcio, mas divórcio é uma coisa tão comum, exemplificação diferente, o que será? Até que então ela disse, pois é, eu queria lembrar a você, nesse 17 de novembro, que associando ao 6 de agosto de 1945, né, a eclosão da bomba de Hiroshima, que há uma outra data importante a que eu queria fazer reportação. Perto da eclosão da Segunda Guerra Mundial, a espiritualidade superior queria socorrer a humanidade, trazendo inspiração, trazendo conforto. Foram lançados, e claro, o cinema tinha um poder muito grande, a mídia era muito limitada na época, então o cinema tinha um poder extraordinário. Foram lançados clássicos como E o Vento Levou e O Mágico de Oz no mesmo ano. Mas um outro foi lançado em janeiro de 1940. Não só em janeiro, no dia 19 de janeiro. Dia 19 de janeiro é aquela data em que a espiritualidade me condecorou. Lembram que eu falei a vocês como representante deles, que é o casamento da alma principal meu. Eu avisei a cada parceiro meu que se aproximava, meu casamento primeiro é com eles. No 19 de janeiro de 2002, aquele, não é que no documentário A Cura de Lisa, que se faz uma referência mais enfática. Em 19 de janeiro de 1940 é lançado um clássico, The Blue Bird, O Pássaro Azul, com Shirley Temple. O tema básico, e é essa grande, importante matriz conceitual a trazer hoje, que durante 3 meses e meio nós vivenciamos. A grande mensagem que ela queria que eu trouxesse a vocês, e deixou as pecinhas do quebra-cabeças para montar bem devagar, trabalhoso. Lidar com o mundo superior é assim, o mundo da fé, o mundo da transpessoalidade, da transcendentalidade, o mundo divino é paradoxal. Nós não acompanhamos direito, porque nós somos inferiores. Quem acha que saca Deus é porque se sente Deus, porque a gente só pode compreender Deus se for Deus. Então, nós temos que nos acostumar com as ambiguidades, as imprevisibilidades, as incertezas, o caos, ou como diz Eugênia, vivre la complexité, viva a complexidade, é assim mesmo. Então, há várias camadas de significados a serem decodificados. O que acontece com frequência? Em casamentos duradouros, nós várias vezes, todas as pessoas que tiveram casamentos duradouros sabem disso, nós passamos por crises de ruptura, óbvia ou não, as pessoas às vezes nem sabem que houve a ruptura, mas há uma ruptura e as pessoas voltam a se casar internamente, com a mesma pessoa. A gente vai se modificando, outra pessoa também se modifica. E é comum, só que comigo, sempre nesse perfil de transparência exagerada, ou será que exemplar? Vou chamar de exagerada. Eu faço isso publicamente, já desapareço amante para um ou para outro. Não, para mim foi assumido. Vou noivar, trago o rapaz para casa, boto a aliança no dedo, trouxe. Não deu certo. É comum isso. É um fenômeno muito comum. Mas não se diz. Às vezes nem o outro parceiro fica sabendo. Eu tenho que abrir o jogo sempre. Principalmente na intimidade. É óbvio que a gente respeita o sigilo das pessoas, quanto possível, mas para um cônjuge, eu tenho um relacionamento sem saber, não vou ter que interromper. Está no limite, 2 anos. Delano, que fez a apresentação, meu confidente, amigo dos dois, sabe disso, como a crise era feia, e ficou toda entre nós dois. Uma pistazinha aqui ou ali, alguns amigos íntimos tinham, mas muito pouca coisa, que era um assunto nosso, em casa. Porque Delano, como irmão, continuou morando conosco, né? Fantástico isso, né? Vive la folie, maravilhoso. Então, e gostei muito que fosse hoje, dia de aniversário, Dorinha Floquinha, Dona Floquinha, que é irmã do espírito e mãe biológica, no aniversário de uma matriarca da família, que foi mãe espiritual dela, irmã mais velha, estava lembrada disso, 19 de novembro,
e aniversário, e mãe espiritual acabou sendo minha também, era a mãe espiritual da família toda. Ela faria 85 anos hoje, se estivesse encarnada. Uma vida sacrificial, de muito sofrimento. Então, e o que acontece nesse interim todo? Noivados acontecem e às vezes não dão certo. Noivado às vezes evolui para casamento e às vezes não. E a gente resolveu ter as alianças. Foi isso, tão só, não deu certo. Mas a crise forte aconteceu exatamente 2 meses depois do noivado, outubro. Aí não vai fazer a coisa às pressas, espera aí. Eugênia pediu que eu trouxesse uma pessoa que eu julguei. Eu não estou falando do rapaz, estou falando da dinâmica das personalidades. Às vezes são 2 pessoas do bem e boas, mas que a química psicológica e espiritual não funciona. Não deu certo, mas eu já sabia disso. Se eu estou percebendo a distância, tanto é que eu discuti com a Eugênia várias vezes, como é que ela não sabe? Então ela me deixou no segredo. É isso mesmo, uma armadilha do bem. Como Deus prega peças com a gente, né? Vá, sonhe, você vai ser muito feliz sendo mãe. Aí quando vai ser mãe, é uma vida excruciante de décadas, e ela agradecidíssima com toda aquela dor, porque a felicidade de ser mãe é muito maior do que o sofrimento que tem com o filho ou a filha, não é assim? Os caminhos de Deus são assim. Os presentes de Deus são assim. Receba esse presente de Nossa Senhora. Vou voltar ao filme já. Receba esse presente de Nossa Senhora, que ela foi em 2018, 2019 de novo. Receba esse presente. Aí, tá certo, eu vou receber. Só que um presente pode ser, uma flor, achei que foi. Momento, né? Entusiasmo. Um fruto de um aprendizado. Uma cirurgia, aquela infelicidade que não se resolvia em casa. Depois, nós vemos como um remédio. Por um tempo a gente toma um remédio, depois de uma certa passagem de tempo, não respeitada a posologia, o veneno, é isso mesmo, a droga se converte no veneno, a pessoa se intoxica. Mais uma vez, estou falando da dinâmica, não estou falando da pessoa. O relacionamento não era bom, não era correto, se tornou venenoso, letal. Então, vamos segurar devagar, em prece, como eu já pede para dizer, sem pressa, mas sem ser presa também, para não ficarmos procrastinando indefinidamente. Segure. E outra coisa que eu me perguntava, mas por que segurar tanta data? Se eu já sei que não vai dar certo, se eu já sei que não deu. É só cancelar. Ela não queria que eu cancelasse. Para fazer isso aqui agora. Para fazer publicamente o renascimento do casamento. Nos Estados Unidos, vocês fazem celebração a cada 10 anos, mas aqui não é isso. A gente interrompeu mesmo por um tempo. E renasceu. O casamento, o relacionamento com o rapaz do Rio morreu em outubro. E renasceu plenamente com Wagner. Qual a mensagem do Bluebird? O filme 1940 surgiu, foi rodado, quando o filme em cores estava no início do início. Os primeiros filmes coloridos estavam sendo feitos na época. Eu remeto todos que gostarem de filmes com riqueza simbólica a assistirem. E é filme que pode assistir a família toda, com crianças de todas as idades, inclusive nós, crianças mais velhas. Então, somos as crianças mais teimosas, né? Porque criança pequena pega pela orelha, né? Dá um jeitinho, mas criança como a gente, puxar a própria orelha, como é difícil, né, gente? Puxar a orelha do marido, da esposa, é fácil. Mas a nossa própria é um pouco mais difícil, autocrítica, né? Como Jesus pediu. Vigiai e orai para não cair em tentações. Então, o filme começa em preto e branco. E a menina e seu irmãozinho querem buscar o pássaro azul da felicidade onde está. Vão ao passado, vão ao presente, vão ao futuro. Uma viagem mística cheia de confusões, complicações e perigos. Lembra a mitológica viagem do herói. Até que, num certo ponto do filme, tudo fica em cores. E há uma fada magnífica. Isso é o contato com a divindade materna, com a consciência de que Deus é mãe também, não só pai. Claro que Deus tem que ser tudo isso. Tudo fica em cores e chegam em casa e descobrem que o pássaro que estava em casa estava tudo em preto e branco, hein? Era azul. Nós perdemos reencarnações inteiras procurando empregos ideais, amigos ideais, casamentos ideais,
procuramos fora, procuramos alhures, se eu mudar de país, se eu mudar de emprego, se eu mudar de trabalho. Claro que essa abertura a nos reconstruirmos, a nos divorciarmos se precisarmos, a mudarmos de país de residência, não só de emprego, mas de profissão, a fazer uma nova graduação, isso é magnífico na nossa era. Mas está havendo uma exacerbação do sentido de liberdade para um caminho de desconexão com compromissos e principalmente com a própria consciência e o próprio coração. E ela queria que eu fizesse isso porque eu já tinha como segurança que eu não mandaria Wagner embora. Eu disse, Wagner, você está disposto a ficar em casa, ainda que eu descubra que o casamento acabou e eu traga outra pessoa, estou disposto, se você fizer isso, eu vou ficar tão agradecido. Então tá certo. E foi assim que a gente fez, até que ele veio a público para dizer isso, né? Mas não foi. Não foi, de repente, de outubro para cá, aí ficou tudo em cores. Eu já conseguia ver Delano, eu tinha essa conversa com Delano desde 2013, que era o Bluebird da amizade. Nossa, amigos e amigas, prestemos atenção. Os nossos maiores amores, as nossas maiores felicidades afetivas não costumam ser eróticas. Pais e mães que me digam, não é? Filhos e filhas, irmãos e irmãs, grandes amigos e amigas. E às vezes temos a sorte de um cônjuge também ser um Bluebird. A felicidade está no coração. De forma relacional, nos relacionamentos, na vocação, no ideal, num trabalho em que gostemos, que empenhemos nossas almas. Então aqui é festejar, querendo dizer, por isso que tinha que ser dentro de uma sala de aula. E eu tinha que ser o próprio a fazer isso. Todos, pô, já disse a vocês que os espíritos sabem assim, ó, Benjamin, é um médium Matusquela, manda dizer. Se ele perceber que é da só tem esse detalhe. Obrigado, Cris, mas eu acho que é, viu, apesar da sua discordância. Cris Barreto aqui, queria que esse carro não era o carro. Então, tem algumas cristianas aqui, então, mas as mais próximas amigas aqui. O que eu quero dizer, Matusquela, é ironia mesmo, não acho que seja Matusquela, não. Se é da faixa do bem, o que vocês fez no dia da bomba de Hiroshima? Não dá para ser no dia 8, não, só 2 dias, não, no dia da bomba de Hiroshima. Então, vamos fazer. E porque hoje, um dia que para mim celebra a maternidade, num sentido espiritual, porque embora fosse tia biológica, ela não era mãe biológica. Então a ideia de que maternidade não precisa ser necessariamente da mãe biológica. Nós podemos fazer renascer o relacionamento. Por exemplo, com minha mãe biológica, como é que eu fiz o renascimento? Eu vendo-a como irmã. A gente não precisa, por que tem que exigir que pais e mães tenham um papel de pais e mães a vida toda? Nós somos bebês. Peraí, se vocês compreendem, a gente pode mudar isso. Ou então descobrir que um irmão é o rival e a gente pode ter uma relação diplomática com o rival, política, psicológica e com cortesia. Não podemos ser íntimos, vamos ser corteses para que possamos conviver de forma urbana, quem sabe cristã, quem sabe espiritual a partir disso. Então, mas eu estou meio maluquinho, peraí, deixa eu fazer o seguinte, eu tenho que avisar os meus amigos dirigentes da equipe de segurança quando eu faço essas maluquices. E eu já estou meio maluquinho. Estou Matusquela. Eu gosto da palavra Matusquela. Diz a Benjamin que ele faz. Aí vem a faixa do bem. É o plano do bem. É você mesmo, Eugênia. Aí vem, tenho todas as técnicas, né, para saber se é da faixa do bem. O que acontece? Kardec avisou no livro dos médios, nós não somos kardecistas, somos cristãos, basicamente, seguimos os 4 evangelhos básicos, então somos cristãos por excelência. Embora respeitando quem prefere seguir evangelhos como o Espiritismo, com Kardec, que são trechos dos evangelhos nos evangelhos completos. Respeitamos. Apenas nós somos realmente cristãos, os 4 evangelhos básicos. Mas Kardec, como um gênio científico da mediunidade, sim. Os guias espirituais contornam os preconceitos dos médios. E, gente, eu tenho uma boa disposição para dar doida de dizer, peraí, é razoável, é racional, é sensato, não tem nada demais, botar a aliança de noivado. Eu só não vou colocar um rapaz de casa começar um relacionamento sem assumir. Ah, não, então, era transparente, era justo, era ético, eu aceito. Mas precisa disso? Amor romântico? Conto de fadas? Sonho de amor? Não existe sonho de amor. Sonho de amor vira pesadelo de amor.
existem realidades de amor. Conjugais, familiares, maternais, filiais, parentais, de todas as formas. Desculpe diferenciar maternal de parental, porque parental significa as duas coisas, mas a base etimológica da palavra é pai. Não, pai e mãe, às vezes mãe é muito mais um parent, como se diz em inglês, do que uma figura parental, como tem em português, do que o pai. Não é? Normalmente é mais fácil. Sai do útero dela, né? Quando é mãe biológica, mas sai do coração dos dois, que esse é o útero por excelência. Por isso que os pais podem ser muito mais mães do que a mãe, porque esse útero todos temos. O útero físico é que nem todos temos. E às vezes a pessoa nasce com útero físico e não utiliza. E daí? Não tem nada de errado nisso aí. Então, quando Matusquela, eu vou dar um passeio pela plateia. Posso? Tá doido? Eu tô Matusquela. Tem um propósito. Matusquela. Gente, sabe quem está realmente batendo mal da bola? É quem acha que está com juízo em todo lugar. Eu sou uma pessoa centrada no eixo, sou de Jesus, e estou sempre, pessoa sempre calma, com um tom macio de voz, sempre caridosa, sempre nas convenções, né? E as hipocrisias, e tantos adolescentes abandonando religiões, e a espiritualidade de Deus, porque não estão batendo, não há coerência mais com essa forma convencional doutrinária, dogmática de espiritualidade e religião, com a complexidade do mundo moderno, a vida é complexidade, como chamou a atenção a Eugênia Spazio sobre isso. Então, eu dou um passeio pelo palco, eu vou descer daqui e vou sair caminhando, tá certo? Com licença. Vou conversando com vocês no percurso. Se os meus amigos fazem questão, eu não vejo necessidade, mas eles fazem questão. Aconteceram as coisas interessantes sobre isso, de não, mas se você for, nós vamos, militares armados. Mas, ok. Eu não sinto receio, gente. Eu sempre ser o general dos tempos antigos, que a gente não tem medo, né? Eu acho isso temeridade, eu acho que tem um distúrbiozinho aí, mas que seja. Porque eu acho, tem problema com chegar perto da caixa de som, para dar microfonia, então eu quero dar um passeiozinho no meio da plateia, né? Os rapazes estão vindo. Deixa eu dizer aqui perto, a Dorinha está ali, está aí. As meninas, as irmãs, quantas irmãs aqui, os irmãos também. Para buscar Wagner, lógico, né? Porque se eu tirei da minha vida, eu tenho que buscá-lo, né? Chegue, Wagner, vem. Agora sim, eu estou me sentindo muito feliz. Muito feliz. Para você? Ele pediu licença, tem direito e quer falar. Primeiro eu tenho que fazer a troca da mesa de novo, né? Você prefere o final? Ah, tá certo, tudo bem. Tá bom. Então, como o senhor quiser. Obrigado. Já antecipo que, claro, que metade eu não vou concordar, né? Mas ele tem direito, né? Palavras dele, opinião dele. Não quis nem passar por Delano. Tá ok, tudo bem. Eu já conheço a figura, então já sei que vou discordar de metade. Obrigado. Meu tão amado Benjamin Leão Amado. Hoje eu te amargo no meu coração. Hoje tenho a oportunidade de expressar em uma nova cerimônia ritualística o meu afeto, a profundidade do meu amor e a extensão da minha admiração por você. Hoje, nossa aliança do coração volta a ser expressa pelos vínculos do matrimônio, mas não retomamos de onde paramos. A experiência desses últimos 3 meses e meio foi renovadora para o meu espírito. O distanciamento parcial que atravessamos foi merecido de minha parte e necessário para a nossa relação, que enfrentava grandes desgastes, mas também me mostrou que, mais do que amor, nutro devoção pessoal a você. E é sobre esta base que hoje reitero meus votos de compromisso com você. Talvez algumas pessoas considerem, e você também certamente, que a palavra devoção seja ousada demais. Acho.
Entretanto, devoção significa afeto e dedicação. Logo, não vejo uma palavra que defina melhor meus sentimentos por você. Nesse mesmo período, minha admiração por você cresceu ainda mais, pois testemunhei grandes lances de nobreza da sua parte. Convivemos há mais de 10 anos e grandes surpresas ainda acontecem, expressões de sacrifício que revelam de onde você veio e para onde irá retornar. Mas daqui a muito tempo ainda esperamos. Em nossa cerimônia espiritual de 2009 e na segunda de 2013, no casamento civil, recebi 2 dos maiores presentes da minha atual existência. O maior é a sua própria presença em minha vida, claro. Obrigado, muito obrigado. Agora recebo este terceiro presente com muita felicidade e nesse espaço que a espiritualidade me concede de me dirigir a você e aos que nos ouvem, começo por expressar minha imensa gratidão pelas profundas e essenciais transformações que você tem operado em minha vida, em todas as áreas possíveis, desde que tive a oportunidade de conhecê-lo. Não há um único departamento que não tenha sido tocado pela luz de quem você é. Nenhum. Do céu. Posso me dizer um novo homem, de tempos em tempos, sem receio de exagerar no peso da expressão. Obrigado, muito obrigado. Você me acolheu em sua vida quando eu ainda portava uma lista considerável de defeitos e de trato bem difícil. Naturalmente que ainda os tenho, mas reconheço que à época estava em número e grau que somente sua fé na bondade humana poderiam fazê-lo enxergar além. Haja exagero. Muitas vezes você acreditou em mim quando eu já não via saída. E investiu ali, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E aos poucos, as escamas em meus olhos iam se desfazendo, prosseguem sendo desfeitas e continuarão enquanto Deus, em sua infinita misericórdia, me permitir a bênção de partilhar da sua presença, enquanto tiver uma cadeira em sua sala de aula, enquanto tiver um posto de serviço ao seu lado como seu amigo, companheiro, soldado, segurança pessoal, servidor e, novamente a partir de hoje, seu esposo. Quando foi tomado... Quando foi tomada a decisão de nossa separação matrimonial, tive a oportunidade de fazer o reconhecimento público de que muitas vezes foi motivo de desgostos em sua vida. Hoje gostaria de ir além nesse tópico e reiterar aos que nos acompanham agora. Em todos os episódios, sem exceção alguma, amigos e amigas, por menores que fossem essas situações, Benjamin sempre me alertou e me orientou como poderia superá-las. E foi nesse ambiente de cristandade renovadora, na relação mestre-discípulo, que sempre exigiu dele muita paciência e dedicação, que hoje eu sou esse novo homem. Ele é 18 anos mais novo que eu. É claro que eu tenho que fazer isso, né, gente? Graças a Deus. E trago publicamente esse testemunho não só como uma expressão da minha gratidão, mas como um convite a que nós nos permitamos receber sua ajuda, simplesmente abrindo as portas de nossas mentes e corações às suas falas e orientações. Sempre seremos os primeiros a nos beneficiar. Benjamin abriu mão de muitas coisas para me receber em sua vida. E ganhei outras muitas. Já eu fui retirado de uma rota que já me trazia imensas angústias. Bebia desde os meus 14 anos. Cheguei a perder a consciência em um transporte público, portanto beber quando nem havia ainda completado 19 anos. E à medida em que fui me aproximando dele, sem que ele precisasse me pedir, aquele vazio que eu cobria com álcool foi simplesmente sendo preenchido, cada dia mais, e naturalmente fui parando. Hoje eu tenho quase 12 anos sem beber, mas essa nem de longe foi a maior transformação que Benjamin realizou em minha vida. Sou pleno ao seu lado, Leão amado. Você me ajudou a encontrar todas as vocações possíveis. Devo-lhe a devoção que tenho a Nosso Senhor Jesus e a Nossa Senhora, e sei que falo em nome de muitos aqui. Deus lhe pague por sua dedicação ao bem e ao gênero humano, apesar de a quantidade de espinhos excruciantes em sua vida serem motivo de sobra, para que tivesse desacreditado de nós e decidisse retornar aos seus no plano do bem. Exagero. Alguns pontos eu tenho que falar, né? Por razões quaisquer ou nenhumas, defenestramos oportunidades preciosas por mera fuga ou esforço.
Enquanto isso, desde que você desceu esse mundo de tantas sombras e sofrimentos perfeitamente evitáveis, você falava de felicidade e liberdade, justamente quando lágrimas ocultas lhe rolavam no fundo do coração. Não me julgo merecedor de tamanha honra de utilizar essa aliança na mão esquerda. Merece sim, merece muito. Mas espero que seja esse um sinal do reconhecimento da distância que nos separa de você. Para nós é bênção, pois aprendemos muito mais. Para você é sobrecarga. Não poderia deixar de expressar também minha gratidão à nossa mestra, orientadora e mãe espiritual Eugênia Spásia, a quem você precisou recorrer em diversos momentos para resgatar os nossos laços. Não teríamos chegado até aqui sem ela. Sim. Sua força e sabedoria sempre nos iluminou o caminho, e não consigo visualizar um dia em que esteja sem dívidas de gratidão e serviço a ela. Sim. Meu compromisso de devoção também se segue a você, Eugênia, mais do que uma mãe, nossa rainha. Exatamente. Estendo esse agradecimento ao nosso pai mestre espiritual, Mateus Anacleto, e aos demais orientadores espirituais que nos inspiraram e guiaram ao longo desses anos, ajudando-nos a desatar nós e a reforçar laços. 10 anos se passaram após o nosso primeiro ritual de casamento, mas sinto que uma vida toda de grandes experiências se passou nesse período. Tendo a autorização de Deus, prometo lhe propiciar o máximo de felicidade ao meu alcance, melhorando a proporção entre acertos e erros, ampliando minha capacidade de lhe ser útil e de estar a seu serviço e daqueles e daquelas no plano sublime a quem temos a honra de servir. Um deles desceu, está aqui na minha frente. Você, amado pessoa celeste, não está somente a serviço do céu, mas faz o céu ao seu redor, onde e com quem estiver. Meu dever do meu trabalho. Acho que ninguém mais gabaritado para dizer isso do que alguém tão próximo de você aqui no plano físico como eu. Você é muito generoso. Peço a Deus por sua felicidade, por todos os meios possíveis. Enquanto eu puder ser canal de uma parcela dessa felicidade na sua vida, me sentirei feliz, vivo, pleno. Agora, qual no ritual da ordenação, gostaria de ajoelhar nos seus pés, com um cavaleiro diante de seu rei, recebendo essa aliança como uma convocação a servi-lo progressivamente mais, até meu último suspiro e depois dele também. Seja sob uma chuva de canivetes, seja sob as maravilhas em transbordamento de Nossa Senhora, seja no campo das ideias, seja nos campos de batalha da vida, sempre ao seu lado enquanto Deus me autorizar, colaborando com as ferramentas ao meu alcance para auxiliá-lo em sua sagrada missão de transmitir ao mundo essa mensagem de espiritualidade, de felicidade, de libertação, de cristandade legítima. Amém, amém. Prometo me esforçar não só para manter os ganhos deste período, mas para ampliá-los em quantidade e extensão. Você é meu ídolo, meu professor e meu mestre, meu rei, meu amado, minha inspiração. Você é o pilar da minha vida. Onde você estiver é onde quero estar. Obrigado, amado, por me aceitar novamente em sua vida conjugal. Deus lhe pague. Renovando meu compromisso com você diante da Assembleia de Irmãos e Irmãs Ideal e sob o olhar dos nossos guias espirituais e dos Cristos, Jesus, Maria e Gabriel, a quem suplico as bênçãos nesse instante sagrado de nova página em nossos caminhos. Amor infinito que aumenta, honra infinita que aumenta, seu e para sempre só seu aluno, fã, devoto e monge soldado, Vaguinho. Obrigado, Vaguinho, muito obrigado. Como é que faz? Eu põe primeiro, não sei. Aplausos merecidos para ele. Obviamente que aí vai uma série de interferências normais de quem
a gente próximo, portanto diminui como aumenta, isso é normal. E cada um no seu fetiche, né? O cavaleiro medieval, e tem que ficar de joelhos, o que dá certo, ok, vai, né? Se funciona para o emocional dele, vai. Mas e as sobrecargas que ele fala, naturais sim uma diferença, um relacionamento interetário, né? Hoje tá excelente em relação a isso, porque ele tem 31 anos e eu 49. Mas quando a gente começou, ele com 20 e eu ia fazer 38 ainda, aí era bem mais difícil, naturalmente, para os dois lados. Então, um prazer estar com vocês. Eu não creio que dê muito espaço eu falar muita coisa além disso, mas gostaria de lembrar que a vida é feita de renascimentos e que prestemos atenção, temos direito de buscar fazer o exercício exploratório, viver o arquétipo do explorador, buscarmos nas aventuras da vida, não é? Experiências novas, válido, tudo isso é válido. Vivemos uma cultura de liberdade, mas prestemos atenção se não estamos fazendo nessa brincadeira de liberdade excessiva, que é uma brincadeira que fica diabólica. Por exemplo, um dos mais comuns vícios da modernidade, as monogamias seriais. A pessoa fica 2 anos com a pessoa, 1 ano e meio, 3, troca. 1 ano e meio, 2, mas é porque eu sou uma pessoa autêntica, só estou quando estou apaixonado, gero apaixonada, gera um problema, troca, e nunca aprofunda relacionamentos, nunca atravessa as crises normais de amadurecimento de relações. Relacionamentos sérios são relacionamentos amadurecidos, que têm que sofrer uma maturação. E há pessoas que estão indispostas, nós estamos numa era de hedonismo excessivo. Não suportamos nenhum desafio, nenhuma dificuldade. A coisa ficou um pouquinho incômoda, a gente quer correr. Não há felicidade à base da facilidade, a gente já falou isso inúmeras vezes. Não há situações sérias sem desafios. Somente através de um comportamento psicologicamente adulto nos relacionamentos, todos eles, inclusive os conjugais, onde há mais liberdades conjugais, é que nós encontraremos uma rota de realidade de amor. E não sonho. Vamos perseguir nossos sonhos. É muito comum as pessoas falarem de perseguir sonho de trabalho, sonho de consumo, sonho de religião. Vou resolver todos os meus problemas se eu seguir essa religião, etc. Nós esquecemos de que esses sonhos normalmente são expressões, erupções vulcânicas do ego, dos caprichos. A pessoa fica muito empolgada, porque não é uma coisa do espírito. A coisa ferve, porque é dos instintos, não é da alma. Amor é banho-maria, não é ebulição. Ebulição não é sustentável. Se a coisa está pegando fogo, a gente tem que extinguir o incêndio. Incêndio é para ser instinto. A gente tem que estar naquele calor tépido das situações confortáveis, aquele calor da lareira, da caminha quentinha, não no fogo abrasador, debaixo de sol a pino o dia inteiro, a gente se desidrata, torra a pele, gera câncer de pele, etc. Não é? Então, que nós observemos isso. Ponto de equilíbrio. Princípio da totalidade. Será que, vou repetir, estamos buscando a nossa felicidade, não só no campo conjugal, aqui estamos trazendo essa metáfora para tudo mais, nos lugares certos, com as pessoas certas? Será que não estamos vendo tudo cinza? E o Wagner está propositalmente de cinza hoje. Porque nós queremos ver cinza. Porque ficou tedioso, só porque ficou comum. O princípio correto espiritual é sacralizar o banal e não banalizar o sagrado, que é o que normalmente nós fazemos. Por exemplo, nós achamos normal que todos os dias acordemos com o nosso bebê, que é a relação mais sagrada de todas. Na minha opinião, posso falar de cátedra exatamente por não ser mãe nem pai, nem mesmo biológico, nem adotivo, de nenhuma forma. Todos os dias o meu bebê, que nasceu, vamos imaginar a mãe, do meu útero, que fica mais próximo, né, mais físico, mais intenso, que envolve até o físico. A mulher se torna um templo na gravidez. Vamos imaginar a forma mais convencional, porque até animal, o útero.
mas nunca é da pessoa. Nosso corpo não é nosso, muito menos o corpo do bebê. A gente não acorda todos os dias, meu Deus, que felicidade, o bebê está vivo de novo. Mais um dia com meu filho, minha filha vivo. Mais um dia com os meus olhos sãos. Mais um dia com minha inteligência funcionando. A gente pode sofrer um AVC de largas proporções. A minha inteligência é minha. A cultura é minha, eu faço o que eu quiser. Sofre-se um traumatismo craniano num acidente. Sofre-se um AVC. Sofre-se um surto psiquiátrico. Foi tudo embora. Assim. Nada é nosso. Nós participamos dos méritos, mas tudo é misericórdia de Deus. E a gente até pode dizer, mas alguns laços são sagrados demais. São. E a gente pode amar, pode, até a distância. Pode perdoar, sem conviver. Sim. Há pessoas que amo como familiares e que não convivo e que eu mesmo pedi para se afastarem. Outras tomaram a liberdade de se afastar e eu fiquei sem o peso da responsabilidade de mandar embora, graças a Deus. Não dá. Sem respeito, sem harmonia, sem amizade em níveis mínimos, é melhor não convivermos, para amar à distância, perdoar à distância. Jesus disse que nós perdoássemos os inimigos, não convivêssemos com eles. Jesus disse, carregue sua cruz, não engula sua cruz. Não disse que a cruz não podia ter rodinhas, não disse que a cruz não podia ter almofadinhas, não é? Então a gente esquece que já é feliz e não percebe. Bluebird, pássaro azul, está dentro de casa, e casa é principalmente o próprio coração. Quando se fala em casa, pessoa próxima, aí imagina-se o cônjuge, não, pode ser o bebê, pode ser uma amiga, pode ser a mãe ou o pai, pode ser um irmão, pode ser uma profissão ideal, vocacional. Eu me sinto assim com Eugênia Aspásia, com a espiritualidade com quem eu me casei, de toda a alma, que seja. Mas lembremos, todos os dias aquilo é um presente, pode ser perdido a qualquer instante. As separações podem acontecer de tantas formas, até pela morte física. Mas às vezes o emprego surge, um noivado desaparece, uma amizade perde força, um emprego é perdido, uma saúde desaparece, um corpo morre. O nosso corpo não é nosso. Então que nós vivamos a fé de forma mais adulta, mais madura. Nada é direito constituído. Nada é conquista nossa para sempre. Eu fiz por merecer, eu avalio isso, eu acho isso, eu acho. Deus pode discordar. E nós, como estamos numa cultura de muita liberdade e de muita ideia de direito constituído, então a gente imediatamente deduz que eu preciso receber um aviso prévio de Deus. Olhe, sua saúde tem 2 anos de validade, e só para avisar, para você se preparar. Ou você vai perder sua filha ou seu filho, ou o casamento vai acabar dentro de 6 meses. Deus não nos deve satisfação nenhuma, nem as forças do céu. Há uma coisa que Kardec, como dissemos, nós somos cristãos, não kardecistas, mas que Jesus deixou bem claro, e Kardec falou de um modo controverso. A forma de um mundo superior se organizar é pela aristocracia intelecto-moral. É meio assustador isso, mas é a realidade. Não há plebiscito, referendo, voto popular. Eu vou eleger, vamos chamar aqui, vamos nos encontrar os amigos, vamos fazer uma votação, uma reunião familiar. Então vamos decidir pela morte de um dos filhos. O que acham? Deus não nos deve satisfações sobre nada. E nós devemos agradecer e louvar por tudo. Se nós agradecêssemos todos os dias pelo que já temos, quando perdêssemos, diríamos, oh meu Deus, e eu pude viver 15 anos com meu filho, e houve pessoas que perderam quando a criança tinha 10. Eu pude viver 30 anos com uma criança, ela poderia ter morrido aos 6. Oh, muito obrigada, ou muito obrigado por tanto que eu recebi, em vez de a pessoa se desesperar e dizer Deus não existe. Por que quer? A pessoa se julga vítima, está rolando morro abaixo do abismo da desesperação. E ela vai se sintonizar com forças do mal. Vai piorar mais ainda. Não está se defendendo. Temos que amadurecer nossa fé. Caprichos, desde os contos de fadas, no campo romântico conjugal,
até esses sonhos de sucesso, como visibilidade, nessa época de vitrines das redes sociais, de exibicionismo infantil. As pessoas estão mais preocupadas em como estão aparecendo editadas nos sorrisos nas redes sociais, e nós usamos as redes sociais, posso falar de cátedra, mas vejam como pouca coisa de minha vida pessoal aparece nas redes sociais, não é? E quando acontece alguma coisa pessoal, se transforma numa sala de aula. Então, como tem um perfil de pessoa reservada, por incrível que pareça, não, porque está claro, é só dar uma olhadinha, o que é que tem da minha vida pessoal nas redes sociais? Quase nada, mas transparente para falar quase tudo, como aula, em sala de aula, sempre. Meu perfil é esse. Minha identidade é de sacerdote ou de canal das forças do bem. Loucura, alguém tem que ser. Não acho que ninguém tem autoridade moral para isso. Acho que meu trabalho é o mais complexo, o mais difícil que pode existir nesse sentido. Mas a outra identidade de professor, não, mais fácil. E há muitas e muitos de vocês que têm essa identidade, professores e professoras, do assunto de espiritualidade, que é o mais difícil. E lembrando sempre, dentro de todo esse perfil, nosso Senhor Jesus, a voz da verdade para a terra, na minha opinião. Quanto mais eu leio sobre o assunto e o que a espiritualidade me diz, de forma reiterada, a voz da verdade para a terra, para todos os séculos futuros, não só os 20 que passaram. Nós podemos ser tendenciosos, porque nascemos numa cultura cristã, mas eu acho que também posso falar de cátedra, porque tem um perfil psicológico rebelde. Fiquei discutindo sobre o assunto de porque Jesus tem que ser a voz da verdade, porque nasci em família católica, fui educado em colégio católico, me tornei kardecista aos 17 anos, fiquei 20 anos afastado dos 4 evangelhos, porque no kardecismo segue o evangelho segundo o espiritismo e não os evangelhos, e voltei plenamente aos 4 evangelhos, embora respeitando quem esteja no meio kardecista que está desligado dos 4 evangelhos clássicos. Eu não acho certo. Acho que o kardecismo é um trabalho, um campo de estudo Kardec, gênio de mediunidade. Não é substituto de liderança espiritual. Liderança espiritual, para mim, para a Terra, Jesus, ponto. E depois estou com Jesus, ponto. E depois estou com Jesus, ponto de novo. Porque quanto mais a gente revisita Jesus, mais se assombra. Mas e como a gente fica com Jesus e ponto? Lendo a Bíblia? Não. Aí tem um paradoxo. Com a nossa consciência, primeiramente, ponto. Depois com a nossa consciência, ponto. Depois com a nossa consciência, ponto. Aí então a gente vai interpretar melhor os guias espirituais, Jesus, a voz de Deus, as complexidades da vida. E não vai entrar em crise de fé, porque crise de fé é crise de criancinha batendo o pezinho no chão. Criancinha esperneando no supermercado. Já viram? Vou aproveitar aqui que vou fazer um vexame que mamãe, para me calar, para não passar vexame, vai me dar o que eu quero. É isso que a gente faz na vida adulta. Coloca uma supraestrutura lógica, racionalizando a coisa, mas é só capricho, é só batendo o pezinho no chão. Como a coisa acontece, como a gente quer, expectativa frustrada, nós somos Deus, ou deuses, para termos todos os nossos planejamentos acontecendo exatamente como esperávamos. Quem vai crer numa tolice, numa estupidez, numa falta de bom senso como essa? Nós planejamos e devemos planejar sempre. Mas para acontecer, para do que planejamos e replanejarmos tantas vezes quantas se façam necessárias e reinterpretar quantas vezes se façam necessárias as falas de Deus. Apurando sempre, fazendo um esforço sempre de apurar a interpretação do que é que esses sinais do céu estão me dizendo. Essas intuições, essas sincronicidades, essa passagem de Jesus. Como, por exemplo, obrigado pelo aviso, hoje não vai ter a psicofonia propriamente. Tem uma coisa que me chama muito a atenção, porque todos nós estamos ali, encerrando com isso, com a passagem, e graças a Deus, hoje, como eu sou tão bem contra-convencional, nesse sentido contra-convencional, não vai ter fila de cumprimentos, não precisa aquela coisa, que saco de fila de cumprimento depois de casamento, tem não. Daqui a gente vai embora para casa, então fiquem em paz, vou acabar até antes da hora, muito bem. Tem uma coisa muito forte sobre um rapaz que vivia com uma legião de demônios. Lembra dessa passagem que eu citei algumas vezes, mas tem um detalhe que eu nunca comentei. Ele está tomado de medo. Quando Jesus se aproxima com a luz dele, então a luz dá temor e a pessoa fica tomada de medo.
Nada é mais temível do que a força do céu quando é reconhecida como tal. E quem reconhece bem a luz de Deus, quem está muito identificado com a força do mal, essas pessoas pelam de medo das forças de Deus. Quem zomba não está muito sintonizado nem com um lado nem com o outro. Então, quando Jesus se aproximou desse sujeito, que estava aqui, tinha uma força descomunal, quebrava grilhões e vivia no cemitério, vocês devem se recordar facilmente, botando no Google vocês vão encontrar rapidamente. Ele diz logo: que queres conosco, Jesus, ó Filho do Altíssimo? Vejam como ele reconheceu. Não adianta só ter fé. Olhem só como ele reconheceu rápido. Há várias passagens em que forças diabólicas reconhecem logo Jesus. Os religiosos hipócritas é que desconheciam o valor de Jesus. As autoridades constituídas da época, porque era tudo. Eram religiosos, eram políticos, era o poder econômico, era o poder acadêmico, era tudo ali. Ou seja, um pouquinho de todas e todos nós. Que queres conosco? E Jesus queria libertar o rapaz. As forças do bem não querem obediência de ninguém, querem consciência. Liberta. Eu quero libertar você, o rapaz, daquelas forças. Quem é você? Somos legião. Nosso nome é legião porque somos muitos. Há muitas forças do mal nos seduzindo, na mídia. Falsos cristos e falsos profetas, como os há. E nas nossas cabeças e corações também. Fácil ver fora, difícil ver dentro, que a nossa responsabilidade é nos livrarmos das ideias, pensamentos e emoções equivocados, que não levam os frutos do bem, a médio e longo prazo principalmente, envolvendo o maior número possível de pessoas. Tenho falado isso com frequência, não é? Muito bem. Aí então, Jesus faz com que aqueles seres, eles pedem, por favor, não queremos ir para o abismo. Eles sabiam que pela vibração deles, presos ao corpo do rapaz, eles não desciam pela vibração ao fundo, mais próximos da gravidade da Terra. É assim mesmo, é bárbaro, mas é isso. E, por favor, há uma manada de porcos. Curiosamente, a medicina usa para várias funções tecido de porco por parecer muito com o tecido humano. E as várias ciências médicas, não só a medicina. Eles vão para uma manada de 2.000 porcos e os porcos se precipitam no abismo. Eles estão possuídos de pavor diante de Jesus. É interessante. Vão para uma manada de porcos que se precipita no abismo. A vibração. E se afogam. Aí o que acontece? Os cuidadores dos porcos vão atrás do restante da população, tomados de medo. E a população, é dito no texto evangélico, possuída de medo. O que aconteceu? Aqueles espíritos do mal, cheios de medo de Deus, da luz do céu, que saíram do endemoniado e foram para os porcos. Quando os porcos morreram, de novo ficaram liberados e foram para a população. Saia daqui, e pedem para Jesus, saia. A mesma fala do rapaz endemoniado se repete, porque eram os mesmos espíritos, influenciando pessoas invigilantes. Nós temos liberdade em não aceitar isso. Eu não quero ser possuído pelo medo. Jesus disse, não turbeis o vosso coração, a cada dia o seu cuidado. Quem estiver cansado, ele disse, vós que estáis fatigados, vinde a mim. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que é isso? A disciplina do bem, escolheu o bem. Qual alternativa senão o bem? O mal? Não há outra. Isso parece maniqueísmo, amigos. Mas cuidemos com os relativismos cínicos da nossa modernidade. E dizer que não existe o caminho do bem possível. É um bem relativo, é um bem questionável, é um bem que podemos rever depois, significar, dizer que não era exatamente aquilo. Então mudamos a nossa atitude. Mas enquanto vemos algo como bem, aquilo é para ser feito e ponto. Nossa consciência aponta aquilo como bem, é para ser feito. E nunca pode ser um bem pessoal. Não existe um bem que seja pessoal apenas, tem que ser um bem coletivo, senão não é um bem verdadeiro nem para nós próprios. Não existe felicidade egoísta. Não existe um benefício pessoal que exclua pessoas. Nós podemos saber que a maior parte das pessoas envolvidas, a médio e longo prazo, porque em curto prazo alguém pode perder sem dúvida. Alguém é demitido, mas precisamos demitir porque a empresa vai ter problemas. A pessoa, por um momento, sofreu a demissão
pode estar se sentindo mal a curto prazo. Eu conheci vários casos de pessoas que iniciaram atividades empresariais de sucesso depois da demissão, por exemplo. A curto prazo, um malefício, a médio e longo prazos. Qual será o resultado? Nós escolhemos. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o grande anjo nos abençoem, nos protejam, nos amparem. Não vou fazer somente invocando essa bênção. Aproveitem isso. Casamento sempre é uma experiência mística. É um hieros gamos, um casamento da alma. De todas as formas. Não é? Então, traduzir para as nossas experiências o que significou essa cerimônia hoje, mesmo quem está assistindo à distância ao vivo. Ou não sendo ao vivo, em outra hora caiu, né, nessa passagem. Deixa eu ver esses dois gays malucos casando aqui. Que doideira, era divórcio, tá? Umas doideiras. Tem tanta gente se achando lúcida, né, gente? E a psiquiatria, a psicologia tem avançado para dizer que todos temos graus de anormalidade. E quem está mais são é quem percebe suas áreas de vulnerabilidade psicológica, espiritual e moral. Assim como quem é mais pecador é quem se sente justo demais, que nunca erra, nunca faz mal a ninguém. Não, é impossível, é impossível. Eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa de Deus. E podemos cometer um erro de avaliação. E fazer o mal sem querer, involuntariamente, sem intenção de fazer mal. Podemos ser injustos em avaliações. Quem não pode? Quem não comete esses erros? É impossível não cometê-los. Ter consciência prévia disso, para nos vigiarmos, nos ajuda a errarmos menos e a acertarmos mais. Que Nossa Senhora, Nosso Jesus e o grande anjo nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, assim seja. E prestem atenção na mensagem magnífica. É sempre uma dor para o meu coração, mas uma alegria para o meu espírito, ter o peso da assinatura final de Maria Cristo. Mas isso tem que ser dito. Uma mãe pode ser um Cristo. Uma mulher pode ser um Cristo. E é por isso que ela pede, através de seus emissários como Eugênia Spazia, não tenho condições de receber diretamente. Mas Eugênia Spazia, que foi Bernadette Soubirous, que foi Aspásia de Mileto, Mateus Anacleto, que foi um mártir do cristianismo primordial, esses seres pedem e não mandam mensagens a torto e a direito e por qualquer lugar e por qualquer canal. Para isso eles mandam sinais do céu para dizerem, ouçam aqui, porque como campeiam os falsos cristos e falsos profetas, temos que abrir os olhos e, em vez de diminuir, acentuar o senso crítico, para que também sintonizemos com os melhores caminhos que nos ajudam a que usemos nossa consciência e sigamos Jesus, a voz da verdade. Uma cruz que aponta, é uma seta apontando para cima, na direção da luz. Que sejamos então renovados, ressurrectas, o homem novo, a mulher nova que Jesus pediu que nós fôssemos, que nos tornemos todos os dias, ou a cada fase que pudermos. Essa mensagem é extraordinária. De novo falando, na semana passada era cruz agora, luz para sempre. Essa é entre a cruz e a luz. Quantas e quantas de nós podemos nos sentir assim? Em tal assunto ou em qual questão, eu estou entre a cruz e a luz. Significa que estou na direção, passando pela cruz, na direção da luz. Sigamos Jesus. Um beijo no coração de cada um e cada um de vocês.